Fala pessoal, tudo bom? Agora acho que melhorou. Obrigado pelo feedback. Tô falando aqui há 20 minutos praticamente sem áudio. Mas a aula de hoje, então, fazendo uma recapitulação, a gente vai falar sobre vendas por perfil comportamental. É uma aula que eu acredito que é muito interessante porque faz com que a gente consiga entender como adaptar nosso discurso, nosso script, nossa abordagem de vendas para perfis de clientes, perfis de pessoas diferentes. E eu vou ensinar para vocês qual é esse método, que a gente chama de método DISC, que é um método já muito utilizado na área de desenvolvimento de pessoas. Não é algo tão novidade assim, só que essa linguagem para vendas é uma coisa que a gente veio estudando e refinando nos últimos anos. Então faz muito sentido você estar aqui com a gente. Eu coloquei aqui no cantinho, você vai ver um QR Code, você pode bipar com o seu celular, quem está no YouTube vai poder. Então, se você está no Instagram acompanhando a gente agora, acessa aqui o link da minha bio, você vai cair na comunidade Rockstar das Vendas. Entrando na comunidade Rockstar das Vendas, você tem acesso ao nosso canal aqui pelo YouTube. E lá você consegue fazer esse teste. É um teste simples de uma ferramenta de mercado que eu peguei emprestado aqui, da Mr. Coach. E eu vou dar 5 minutinhos para você fazer esse teste. É um teste simples que ele vai te fazer perguntas sequenciais e você tem que apontar qual é dessas características que ele vai sempre te trazer. Ele te traz 4 características e dessas 4, qual é o que mais se parece com você, qual é a que você mais se identifica. E a gente vai aprender a fazer o diagnóstico, ou seja, como identificar esse perfil em outras pessoas e, obviamente, como que a gente consegue adaptar o nosso discurso de acordo com o perfil de cada pessoa. Eu vou aqui só puxar aqui a apresentação que a gente vai utilizar hoje, porque eu acho que ela vai ser muito rica para a gente conseguir ilustrar aqui exatamente o que são esses perfis, como diagnosticar esses perfis também. É muito importante a gente olhar para isso. Então, estou só fazendo um último ajuste aqui para poder colocar. Quem está aqui no Instagram, quiser acompanhar aqui no YouTube, eu agradeço muito, mas se quiser acompanhar nosso papo, vai ser muito interessante. Espera aí, deixa eu ver se está certo. Acho que eu dupliquei uma tela aqui, perdão. Beleza. Excelente. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo excluir aqui mais uma. Pessoal, obrigado pelo feedback aí. Se tiver com áudio ruim, sem som ou qualquer coisa do gênero, vocês quiserem me falar, eu agradeço. Mas já estou aqui compartilhando esse conteúdo com vocês. Beleza? Tá, perfeito. Peraí. Aí vocês me dão um feedback se vocês conseguem ver também. Bom, pessoal, vocês estão conseguindo ver aí? Tá tudo certo? Deixa eu ver se eu tiro aqui. O Júlio deu um feedback aí que tá escutando. Obrigado, Júlio, por acompanhar aí com a gente. Deixa eu ver. Vamos lá. Bom, agora eu vou colocar no modo apresentação aqui. Vamos ao tema de hoje, vendas por perfil comportamental. Deixa eu tirar isso aqui da tela para vocês verem melhor, né? Vou tirar o QR Code. Lembrando, quem está aqui acompanhando com a gente no YouTube, consegue ver aí um QR Code que eu deixei aqui no canto da tela. Basta você bipar com o seu celular que você faz um teste bem breve, bem rápido. Inclusive, eu fui dando essa introdução um pouco mais alongada para vocês irem fazendo o teste. Esse teste vai falar um pouquinho, vai sair alguns gráficos ao final. Eu sugiro que você printe esses gráficos, né? Printe a tela do seu celular, se é que você está vendo pelo celular ou do computador. Mas é rapidinho, em 5 minutos você consegue fazer. Eu vou tirar aqui da tela. Agora, vamos lá. E vou tentar fazer um ajuste aqui na apresentação para ficar melhor. Bom, o que seria isso? Vendas por perfil comportamental, né? É muito interessante porque eu não vou me aprofundar efetivamente, né, na metodologia. Tem algumas coisas, algumas nuances que a gente obviamente pode detalhar. A gente inclusive representa hoje uma ferramenta chilena que é incrível de perfil comportamental, mas eu fiz a formação nessa metodologia DISC. Eu estava vendo que foi em 2012, ou seja, no ano que vem vai fazer 10 anos que eu fiz a primeira formação no método DISC,
que é um método, por incrível que pareça, que foi desenvolvido ali na década de 30 e 40, se eu não me engano, ou seja, não é algo tão recente, mas com o advento da tecnologia, muitas empresas conseguiram desenvolver plataformas que pudessem dar robustez e conseguir fazer essa avaliação, essa identificação de perfis de uma maneira mais assertiva. Eu vou contar brevemente a história do método, como ele surgiu e como a gente pode usar em vendas, combinado? Vamos lá, mais uma vez está aqui a tela projetada, quem está aqui no YouTube consegue ver. Se você quiser, bipa esse QR Code, que você consegue ter acesso a esse teste para você descobrir o seu perfil. É muito simples, é um teste que ele vai te fazer perguntas múltiplas escolhas sequenciais e você só precisa ser muito honesto com você mesmo ao olhar essas características e pensar, dessas 4 características que estão me sendo apresentadas, qual delas se parece mais com a minha personalidade, se parece mais comigo, com qual eu me identifico mais? Mais uma vez, não é como você gostaria de ser, é como você se vê, como você se enxerga, como você de fato já é. Às vezes, você vai se deparar com 4 características que você se enxerga nas 4. Então, o desafio é qual das 4 mais se parece comigo. E, eventualmente, você também vai se identificar, não vai se identificar com nenhuma delas. E aí, o desafio é, dessas 4 que você não se identifica, qual é a que mais se aproxima de você? E você vai fazer isso recorrentemente, salvo engano, nesse teste, que é a versão bem simplificada, só para você ter uma noção do que a gente está falando. Você vai perceber que você vai conseguir estratificar isso. Acho que ele vai te fazer umas 20 perguntas sequenciais. Não precisa ficar pensando muito. E é muito importante que seja um trabalho introspectivo, que você não peça a opinião de outras pessoas, mas que você realmente se julgue ali, né? Tem essa autopercepção. Combinado? Depois que vocês fizerem isso, vocês obviamente vão conseguir um relatório que vai sair um gráfico ali, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre o que significa esses gráficos, como fazer essa leitura e como diagnosticar o perfil de outras pessoas, sem, obviamente, o recurso de um questionário. Beleza? Galera que tá aí no YouTube, bom ver vocês. Obrigado aí por estarem acompanhando comigo. A gente também, desculpa, galera do Insta, a gente tá aqui no YouTube também. Se você acessar aqui o nosso link na bio, você consegue acessar aqui a apresentação que a gente está desenvolvendo. Beleza? Basicamente, eu preciso apresentar a história desse método DISC. Quem desenvolveu esse método foi um sujeito chamado William Marston. Tá aqui a foto dele aqui na apresentação, logo na esquerda, nessa parte superior aqui. O William Marston foi um psicólogo, ele também estudou muito, acho que se eu não me engano ele também tem uma outra formação em sociologia, ele trabalhou e fez carreira no FBI, né, estudando a psique humana e como que, enfim, desde personalidades comportamentais a criminosos e outras questões, e ele foi estudar, ele foi tomar embasamento com eu diria assim, com 2 teorias para desenvolver esse método DISC. Ou melhor dizendo, com 2 pensadores. Um deles foi Hipócrates, que desde a Grécia Antiga já fazia um estudo da parte de saúde e também da parte psicológica das pessoas. Então, Hipócrates já começou a esboçar o que seriam 4 temperamentos humanos. Né? Existem 4 temperamentos, e aí, óbvio, eu não vou trazer essa leitura baseada nos temperamentos, mas o DISC tem muito disso na metodologia deles, que são existem pessoas que são coléricas, pessoas que têm um temperamento sanguíneo, pessoas que têm um temperamento fleumático e pessoas que têm um temperamento melancólico. São basicamente esses 4 perfis de temperamento, e aí, obviamente, eu vou explicando isso ao longo da nossa jornada, mas, óbvio, Hipócrates falou isso, sei lá, não sei quantos anos antes de Cristo ele começou a discutir essas questões e cruzar, inclusive, coisas com a medicina. Ele descobria que pessoas, por exemplo, coléricas, eram pessoas que tinham a temperatura corporal maior, e ele tentou fazer associações relacionadas a isso. Óbvio, ainda sem muito recurso tecnológico, então, assim, já é brilhante como ele conseguiu fazer um trabalho incrível sobre isso. E com uma linguagem talvez mais moderna, Jung revisita essa questão dos temperamentos e dos arquétipos e começa a trabalhar em cima disso. E também tem uma percepção muito sobre o temperamento humano com essa linguagem mais modernizada. Então, William Marston, ele pega essa literatura e ele cria uma metodologia para diagnosticar de forma mais precisa o perfil dessas pessoas. E, basicamente, ele consegue desenvolver o método DISC. Mas, a título de curiosidade, antes da gente falar do método DISC em si, eu preciso dizer que ele também é inventor, ele também desenvolveu outras coisas, tem algumas curiosidades na vida dele. Ele foi o inventor do polígrafo. Polígrafo é aquele famoso detector de mentiras, né, que a polícia, principalmente a polícia americana, usa muito, que o
quem está sendo, sei lá, investigado ou no interrogatório, a pessoa vai, coloca ali, né, uns eletrodos e começa a responder perguntas, e baseado na frequência cardíaca dessas pessoas, você consegue identificar incoerências, momentos em que essa pessoa realmente demonstrou ali inconsistência. Então ele começou a cruzar, inclusive, essa questão, né, do exame da sístole, né, da contração do coração, enquanto as pessoas respondem a perguntas, demonstram ali incoerências, momentos em que elas ficaram inseguras, em que não teve precisão. E além do polígrafo, ele também é o inventor da personagem dos quadrinhos da Mulher Maravilha, o que é muito curioso, porque ele desenvolveu a personagem Mulher Maravilha, mas ela só vai ter uma publicação anos depois, mas porque ele se dizia uma pessoa que valorizava muito as mulheres, e naquela época, né, quando ele desenvolveu inclusive essa metodologia, também quando ele inventou a Mulher Maravilha, era um cenário onde só existiam heróis homens. Então, é muito interessante porque ele foi bem de vanguarda nesse sentido. Então, ele foi um homem, em tese, à frente do seu tempo nesse aspecto. E uma outra curiosidade é que ele tinha 2 esposas. Inclusive, tá a foto de família dele aí, você consegue ver as 2 esposas deles aqui na apresentação do YouTube. E o que é mais interessante é que dizem que ele desenvolveu a Mulher Maravilha unindo a personalidade dessas 2 esposas que ele tinha. Ele teve filho com as 2 mulheres, era um relacionamento polígamo, mas que era consensual. Então, assim, no mínimo é um sujeito assim, irreverente, um sujeito diferente, né, nesse sentido. E ele conseguiu traduzir, né, essa questão desses temperamentos numa questão de motivação comportamental. E eu vou explicar isso para vocês, mas basicamente DISC é um acrônimo, tá? Para quem tá aqui. Bom ver vocês, galera que estão aqui no YouTube. Se você puxar aqui desculpa, galera que tá no Instagram, eu confundo, eu tô aqui no YouTube, também tô no Instagram, mas se você quiser ter acesso a essa aula e ver a apresentação que eu tô projetando, você pode acompanhar aqui o papo, quem tá no Instagram, mas você também pode ir lá no link da minha bio e cair na apresentação que a gente tá projetando aqui. Essa apresentação tá super legal, estamos bem no início e eu acredito que eu vou conseguir apresentar para vocês essa metodologia com mais clareza e como usar isso para vendas. Basicamente é um acrônimo DISC desses 4 perfis que foram desenvolvidos por ele. E hoje, como eu disse, a tecnologia ajuda a dar uma maior assertividade e precisão a esse perfil das pessoas. Bom, basicamente para entender isso, 2 coisas que são importantes primeiro, você não vai ter um recurso, né, na hora que você estiver negociando, você não vai falar para o seu prospect, para um possível cliente, quando você for atendê-lo, olha, responde aqui um questionário para eu poder te atender melhor. Não faz sentido, você não vai pedir para a pessoa responder um questionário para poder analisar o perfil dela para aí sim começar um atendimento. Porém, você consegue, por meio da PNL, por meio da leitura que essa pessoa vai te dando, identificar esse perfil, e é isso que eu vou ensinar para vocês, beleza? E depois que eu ensinar o que vocês precisam ler, eu vou mostrar como é que isso se representa nesses arquétipos aí de temperamentos, combinado? Primeira coisa que é importante você entender é que existem pessoas, existe uma divisão mais pragmática quando você começa a interagir com alguém. E, inclusive, isso veio da filosofia e veio dos ensinamentos da Escola de Negociação de Harvard, que existem 2 coisas que acontecem durante um processo de negociação. Existe um elemento chamado posição e existe um elemento chamado interesse. E o que é muito difícil as pessoas em vendas, eu acho que até em alguma das aulas talvez a gente tenha citado superficialmente esse caso. Às vezes, as pessoas elas têm dificuldade de fazer a leitura da posição para, a partir da posição, começar a identificar o que é interesse. Vou explicar melhor. Posição é tudo aquilo que eu manifesto no processo de negociação. Como eu respondo, o meu tom de voz, minhas expressões faciais, se eu gesticulo mais, se eu gesticulo menos. Isso é o que eles chamam de posição. É o que eu consigo ler, é o que está sendo expresso durante uma negociação. Interesse é o que está por trás e que não necessariamente eu deixo claro no processo de negociação. Então, qual que é a grande magia aqui? É identificar qual é o interesse, mas para isso eu preciso fazer uma leitura da posição. E é exatamente isso que eu vou ensinar para vocês primeiro. E só para fazer uma analogia aqui, contar uma historinha para vocês, né? Eu gosto de contar essa história porque fica lúdico. E eu quero dar um oi para a galera que está acompanhando com a gente. Obrigado por estarem aqui no Insta comigo, estarem no YouTube também. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é exatamente sobre essa história. Deixa eu voltar aqui pro StreamYard para ver como é que estão aqui. Enfim, se alguém está comentando alguma coisa. Não, beleza. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Imagina que uma mulher chega em casa cansada do trabalho
trabalhou o dia inteiro, e ela, quando chega em casa, ela percebe que as suas duas filhas estão brigando. E ela, naturalmente, ela já está exausta e ela quer dar uma solução. O que ela analisa? Ela vê as duas filhas discutindo e rapidamente ela tenta fazer uma leitura. Elas estão discutindo pelo quê? E ela identifica que elas estão brigando por uma laranja. E ela pega para tomar uma decisão muito rápida e vira e fala o seguinte, ó, peraí, aqui não tem briga, acabou a discussão aqui em casa. Ela pega a laranja, corta na metade e dá uma banda para cada filha. Instantes depois, assim, segundos depois, ela percebe que as duas filhas ficaram frustradas, decepcionadas e chateadas. Ou seja, o que ela fez? Ela rapidamente olhou, só que assim, cansada nesse mundo que a gente viu, mundo VUCA, mundo Bunny, né? Esse efeito Times Square que a gente viu, onde a gente recebe um estímulo a cada 30 segundos na vida moderna, ou seja, a cada 30 segundos tem uma coisa chamando a nossa atenção de uma maneira diferente, a gente está com a atenção parcial. Então a gente quer fazer uma leitura rápida e já tomar uma decisão. Ou seja, ela leu a posição. A posição é, existe um conflito, uma briga aqui, e eu preciso resolver. Elas estão brigando pela laranja, metade para cada um, pronto. Resolveu. E, na verdade, ela deixou de investigar o interesse das filhas. Talvez, se ela perguntasse para uma das meninas, chegasse para a filha número 1 e falasse, olha, peraí, não estou entendendo, por que você está brigando com a sua irmã? O que aconteceu? Por que você está brigando por essa laranja? Por que chegou a esse ponto? De repente, a primeira filha vira para ela e fala, olha, mãe, eu tava morrendo de vontade de tomar um suco de laranja, inclusive fui eu que pedi para comprar, né, para botar na nossa lista de compras, você trouxe na semana passada, tava aqui, essa foi a última laranja que sobrou, eu nem tinha tomado meu suco, quando eu vi, eu cheguei e vi a minha irmã aqui, já usando a laranja que eu tinha pedido, e aí essa mesma mãe pergunta para a segunda filha, fala, ó, peraí, você, por que você tá discutindo com a sua outra irmã, né, não, mãe, tô discutindo porque eu vim aqui, vi que tinha essa laranja, o que tá aqui na cozinha, ou seja, está na cozinha, tá para todo mundo. Eu peguei a laranja primeiro do que ela e eu queria cristalizar a casca da laranja para fazer um cupcake. Ou seja, percebe que se ela tivesse investigado o interesse das duas meninas, provavelmente ela conseguiria manter o interesse das duas. Ela poderia usar, né, o suco da laranja para uma e a casca das duas bandas para cristalizar e decorar o cupcake que a outra filha queria fazer. Ou seja, essa historinha ela mostra como identificar o interesse é importante, porque só assim a gente consegue gerar valor no processo de negociação e converter isso em negócios, converter isso em vendas. Beleza? Voltando aqui para o método DISC. O que a gente precisa entender? A gente agora vai fazer uma leitura de posição, o que está sendo manifestado. Então, existem dois perfis, dois grupos de pessoas, basicamente. Vou fazer um corte aqui mais, como eu disse, cartesiano, mais pragmático. Existem pessoas que são mais ativas e existem pessoas que são mais reflexivas. Esse é o primeiro corte, a primeira divisão. Qual é a diferença? Pessoas ativas têm a maior motivação para mudar as circunstâncias e o ambiente que elas estão inseridas para que esse ambiente fique favorável a elas. Pessoas ativas são assim. Por outro lado, pessoas reflexivas já têm um modus operandi diferente. Elas preferem analisar as circunstâncias, analisar o ambiente e adaptar a si mesmas para que elas possam interagir com o ambiente da maneira que talvez seja mais adequada. Ficou claro? Então temos esses dois perfis. Pessoas que são, né, mais ativas, que são essas pessoas que gostam de mudar as circunstâncias e de protagonizarem mais, mudarem as coisas, mudarem os seus ambientes, promoverem mudanças para que esse ambiente fique melhor a elas. E existem pessoas reflexivas, que são pessoas que preferem, primeiro, fazer uma análise do ambiente, entender as circunstâncias, para que a partir daí elas possam se adaptar às circunstâncias. Combinado? Ficou claro esses dois pontos? Imagino que sim. Vamos seguindo aqui. Quem quiser pode mandar um feedback aqui, qualquer dúvida, qualquer ponderação, eu sigo aqui com vocês. Beleza? Combinado. Dado essas duas divisões, como é que vocês vão olhar aqui na apresentação que eu estou mostrando para vocês? Aqui nessa apresentação é muito simples. Você tem aqui os eixos de cima, que são o eixo D e o I, ou seja, os eixos vermelho e amarelo, são as pessoas que são mais ativas. Ok? As pessoas que estão nos eixos inferiores, né, ou seja, nos quadrantes inferiores, melhor dizendo, no eixo de baixo, são os perfis S e C, né, ou seja, os perfis verde e azul, elas são as pessoas que têm, como é que eu posso dizer, um perfil mais reflexivo, ou seja, preferem se adaptar às circunstâncias. Ok? Como é que eu posso fazer a leitura se uma pessoa é aberta ou se uma pessoa, ou seja, melhor dizendo, se uma pessoa é ativa ou se uma pessoa é reflexiva? Você vai analisar o comportamento dela nos primeiros segundos de interação. Pessoas ativas, elas são mais
expansivas, ou seja, elas falam sem que você tenha que fazer muito esforço para que elas se manifestem. Esse é um primeiro diagnóstico. Pessoas mais ativas são pessoas que gesticulam mais, naturalmente. Já percebeu-se que existe esse padrão no comportamento. Pessoas ativas normalmente têm um tom de voz mais alto. Então, com isso, você já consegue ver, opa, essa pessoa é ativa. Ela fala com mais eloquência, ela se expressa com mais facilidade. Você nem precisa pedir a opinião dela, ela já está emitindo a opinião dela. Então, isso já é um sinal de que essa é uma pessoa ativa. Pessoas reflexivas, por outro lado, já são pessoas que são mais ponderadas, são pessoas que são mais calmas, são pessoas que têm um tom de voz mais leve, são pessoas que são mais observadoras, são pessoas que escutam mais do que falam. Então, daí você já consegue fazer uma leitura. Pessoas mais expansivas, pessoas mais introspectivas podem ser uma posição, ou melhor dizendo, pode ser um sinal de que essas pessoas são ativas ou reflexivas, ok? Então, normalmente é assim que costuma funcionar. Combinado? Valeu, galera que está acompanhando aqui no Insta. Estamos aqui no YouTube também. Se você quiser acompanhar a apresentação que a gente está rodando aqui no YouTube, vai ser uma honra continuar com vocês. Beleza, esse é o primeiro recorte que você vai tentar diagnosticar diante de uma reunião, diante de um possível cliente, diante de um prospect, né? A gente viu, né, nas aulas anteriores que demora apenas 7 segundos para que uma pessoa trace o primeiro julgamento sobre você. A nossa mente, ela ela se torna muito hábil em julgar o outro. Nós somos seres visuais, a gente olha, observa e já traça um julgamento. Então é muito simples, se você vai consciente para um processo de negociação, você já fica atento, opa, peraí, cumprimentei, opa, boa tarde, tudo bom? Vou fazer o quebra-gelo, vou usar as técnicas de conexão. Por isso que a gente falou na aula passada das técnicas de conexão, porque elas já te ajudam a abrir um diálogo. Quando você abre o diálogo, você vai começar a perceber se essa pessoa ela é mais ativa ou se ela é mais reflexiva. Beleza. Identificando isso, ó, opa, essa pessoa é mais ativa, ela é mais expansiva, ela fala com mais eloquência, ela se manifesta, ela se posiciona, ou não. Ela ficou falando mais manso, falou mais para dentro, ela foi mais observadora, ela foi mais analítica, ela falou mais pausada, ela fala mais baixo, ela não abre muito o jogo no sentido de falar sobre a empresa dela. Você começa a perceber que talvez ela seja mais reflexiva, ok? Depois você vai fazer um segundo julgamento. O segundo julgamento essa é uma pessoa que ela é mais racional ou ela é uma pessoa mais emotiva? Beleza? Segundo julgamento, ela é uma pessoa mais racional ou ela é uma pessoa mais emotiva? Como que eu vou descobrir se essa pessoa ela é racional ou se ela é uma pessoa emotiva? Eu vou analisar mais uma vez aquilo que a gente chamou de posição. Pessoas racionais, elas têm uma inclinação maior a falar sobre objetivos, sobre a pauta. Então, se eu estou aqui me reunindo para falar sobre, sei lá, que eu vou vender um treinamento para você, e aí a pessoa já chega interessada, me conta sobre treinamento, ela vai mais objetiva no negócio, provavelmente isso é um indicativo, isso é uma inclinação de que ela é mais resultante. Ou seja, ela é uma pessoa que tem uma visão, talvez, mais pragmática, mais objetiva das coisas. Então, pessoas racionais, elas têm o foco no objetivo. Beleza, estamos nos relacionando, estamos conversando, mas qual é o objetivo? O objetivo é que você me venda, o objetivo é que você me mostre alguma coisa, o objetivo é que você me apresente algo. Então, vamos lá, me apresenta. Ou seja, são pessoas que vão mais direto ao ponto. Por outro lado, pessoas mais emotivas são pessoas que focam mais nas relações. Então, para as pessoas racionais, o objetivo é o principal, é o núcleo da questão sempre, é o que há de mais importante a ser discutido. Para as pessoas mais emotivas, a parte do relacionamento é muito importante para ser considerado em uma interação. Então, como é que você vai fazer esse recorte nesse quadrante, se é que você está aqui no YouTube nos acompanhando? Você vai perceber que os eixos que estão, o eixo da esquerda, ou seja, os perfis vermelho e azul, ou seja, o perfil D e o perfil C estão à esquerda. E o perfil I e o perfil S, que são os perfis amarelo e verde, estão à direita. Os perfis que estão à esquerda, ou seja, o perfil vermelho e azul, são racionais. Perfis que estão à direita, amarelo e verde, são perfis mais emotivos, ok? E os perfis que estão no eixo de cima são, como eu falei, são pessoas mais expansivas, são pessoas mais ativas. Os perfis que estão no eixo de baixo são pessoas mais reflexivas. Está à esquerda é mais racional, está à direita é mais emotivo, ok? E é claro, nós somos uma combinação desses 4 elementos. Isso é a primeira coisa que é importante a gente considerar. A gente é uma combinação, a gente vai ter alguns elementos a mais e outros a menos. Mas é impossível nesse método você ter todos os indicadores, todos esses perfis altos,
tá? Inclusive, quando isso acontece, quando a gente implementa, aplica um teste, eu falo muito isso principalmente pela ferramenta que a gente representa, que é uma ferramenta chilena, como eu falei, a gente percebe que isso a gente chama de overshift, ou seja, uma pessoa que deu overqualified em tudo, com certeza deu alguma coisa errada no teste dela. Normalmente você vai perceber que você tem um perfil principal que se desponta e um perfil que também é alto, que é secundário. Não tão comum, mas que também acontece, tem um perfil mais alto, 2 perfis medianos que vão ser 2 perfis de suporte, e normalmente um perfil que é baixo. Normalmente é assim que funciona, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Beleza? Pessoal que tá aqui no Insta com a gente, obrigado por estarem aí. A gente tá falando de vendas por perfil comportamental. Se você quiser acompanhar a apresentação que a gente está projetando, é só cair aqui no link que tá na bio, que você cai aqui na comunidade Rockstar das Vendas. Falamos então do William Marston, que foi o inventor desse método. Além de inventar o método DISC, ele foi o inventor da Mulher Maravilha e ele também foi o inventor do polígrafo, que é o detector de mentiras muito utilizado pela polícia, principalmente a polícia americana. Beleza? E por que tem esse nome DISC, como eu falei? Porque é um acrônimo para o nome que se dá para cada perfil que se enquadra em cada quadrante. Quando eu consigo unir esses 2 recortes, peraí, essa pessoa ela é mais ativa ou reflexiva? Ah, não, ela é mais ativa. Ah, não, mas ela é mais racional ou ela é mais emocional? Não, ela é mais ativa e além de ser ativa, ela é racional. Opa, se ela é ativa e racional, ela é uma pessoa D, ou seja, ela é uma pessoa que está no perfil vermelho. É uma pessoa que a gente costuma chamar, e aí é interessante porque vários métodos dão nomenclaturas, dão nomes diferentes, mas que no final das contas vão dizer a mesma coisa. O mais comum é chamar esse perfil de dominantes. As pessoas que estão no quadrante vermelho são pessoas dominantes, ok? Que são pessoas expansivas, ou seja, ativas, e também são racionais, ok? A gente já vai falar, vai esmiuçar cada um desses perfis. Quando eu tenho uma pessoa que ela é ativa, ou seja, ela prefere mudar as circunstâncias para que as circunstâncias fiquem positivas para ela, né? Ou seja, o ambiente, ela quer mudar um ambiente para que o ambiente fique favorável a ela, e ela é emotiva, ou seja, as relações são mais importantes para aquela pessoa, ela se torna uma pessoa que está no perfil amarelo, são a pessoa que está no perfil I, que são os influentes, é a nomenclatura mais conhecida, tá? Eu já vi, por exemplo, dominantes serem chamados por outros métodos de determinantes, né? Enfim, e não tem problema. Resultantes, já vi com outras características também, mas o mais comum é dominante. Os I são os influentes, ou seja, são pessoas que são mais abertas, expansivas, mas que levam em consideração mais os relacionamentos interpessoais. Ok? Falamos então dos perfis ativos, emotivos e também dos racionais. Agora, dos reflexivos, que são os perfis que estão no eixo de baixo, a gente precisa considerar o seguinte: existem pessoas que nesse método, né, que é o perfil S, né, do DISC, a gente falou dominante, influente, e as pessoas que estão no eixo de baixo são pessoas que são reflexivas, ou seja, preferem se adaptar, observar o ambiente e se adaptar ao ambiente, e elas também são emotivas, ou seja, elas são pessoas mais serenas, são pessoas emotivas, mas também são pessoas mais reflexivas, mais calmas, mais pacientes, gostam de se relacionar com outras pessoas, isso também é importante para elas, mas elas são mais introspectivas, mais calmas, mais pacientes, mais serenas, como o nome costuma dizer. Conheço outros métodos que chama de estáveis, tá? São pessoas estáveis, né? Que vem de estabilidade, ou seja, elas valorizam ambientes que conseguem manter constância e tranquilidade, estabilidade. Por outro lado, a gente tem o último perfil, que é o perfil C, né? Que é o perfil que é reflexivo, ou seja, ele também prefere se adaptar, mas ele é mais racional. Ou seja, ele também foca no objetivo, mas ele é introspectivo. Ou seja, o C, tem muita gente que chama de conformidade. Eu gosto de chamar de conscientes, porque são pessoas que usam muito a parte da consciência, principalmente a consciência analítica. Então, pessoas analíticas, pessoas detalhistas, pessoas que são muito pragmáticas, que normalmente são boas com números, com planilhas, com cálculos, com detalhes, com regras, com procedimentos, são pessoas que estão no perfil C. Ok? Falamos então desses 4 quadrantes, desses 4 perfis. Tô aqui dando oi pra galera que tá com a gente aqui no Insta. Obrigado por estarem aqui. Se você quiser secar aqui no YouTube, você também acompanha essa nossa apresentação. Então, temos esses 4 perfis aqui. Eu vou deixar mais uma vez aqui. Quem não fez o teste e quiser fazer o teste, desculpa, peraí, botei errado, peraí. Quem quiser fazer o teste para descobrir seu próprio perfil, é só acessar esse QR Code que eu tô projetando agora aqui na tela aqui no YouTube. Quem tiver no Instagram quiser cair lá, beleza? Opa, boa noite, pessoal falando aí, que tá acompanhando a gente no Insta.
Bom ver vocês por aqui. A gente está falando de vendas por perfil comportamental. Beleza, vou continuar para falar de cada um desses perfis. É claro que nós somos uma combinação desses 4 perfis, né? Eu vou depois abrir qual é o meu perfil, como é que eu reajo, né, aos ambientes, aos desafios também, porque, acima de tudo, essa metodologia fala muito disso. E para a gente seguir, vamos lá. Só para vocês entenderem de onde isso saiu. Como eu falei, saiu lá desde a Grécia Antiga, né? Hipócrates já falava isso. Quando você traz isso também, Jung traz uma linguagem mais moderna sobre temperamentos. William Marston, ele também acaba definindo um pouco aí dessa, como é que eu posso chamar? Dessa metodologia chamada DISC, que é embasada nessas outras teorias. Existem vários elementos que acabam... existe uma discussão muito profunda na psicologia, na neurociência, de onde sai o temperamento de alguém, né? E os estudos mais recentes provaram que, é claro, as experiências, traumas, vivências podem impactar o nosso temperamento? Podem. Mas o principal fator que predomina e faz com que a gente crie um temperamento é o genético. Interessante falar disso, né? E eles perceberam que o nosso cérebro, se a gente fosse tirar uma foto ou fazer uma ressonância, né, pegando o nosso cérebro de cima, a gente consegue perceber basicamente que o cérebro pode ser dividido praticamente em 4 eixos, né? Você tem o corpo caloso que une, né, esses 2 hemisférios, né, do cérebro, e você também tem um recorte, né, que é feito também no cérebro, mas é um recorte que vai dividir a parte frontal da parte traseira do cérebro. Depois eu vou pegar aqui os nomes direitinho e passo para vocês. Não vou entrar nessa especificidade, como eu falei, mas basicamente o que eles perceberam por meio de vários testes de neurociência e também fazendo ressonância com perfis e pessoas de temperamento diferentes, que justamente as pessoas que se enquadravam nesses perfis, as pessoas que são dominantes, percebia-se que a mesma região do cérebro tinha sinapses, tinha conexões, ela era mais irrigada, as conexões eram mais fluidas. Ou seja, naturalmente, essa pessoa, para usar os recursos que o temperamento dela precisa em relação a essa parte de dominância, aconteciam nessa mesma região do cérebro, e era muito mais fácil de acontecer. Por outro lado, quando elas tinham que usar características, né, comportamentais que talvez fossem de outro perfil comportamental, que não é o perfil dessa pessoa, ela gasta muito mais energia, ela demora muito mais tempo, ela tem muito mais dificuldade de acessar. Só que, ao mesmo tempo, eu gosto de brincar que é o seguinte, quem tá vendo aqui esse cérebro dividido em 4 quadrantes é quase como se fosse isso. Pensa que quem é dominante, quem tá no perfil D, ou seja, uma pessoa aberta, uma pessoa ativa e uma pessoa, obviamente, objetiva, é uma pessoa que tá no quadrante vermelho. Então, em tese, claro, aqui é uma leitura que é figurativa, né? Quase como se as conexões acontecessem mais nessa região vermelha. E é mais fluido. Agora, quando ela precisa, sei lá, de um comportamento talvez mais diplomático, vou colocar assim, de uma virtude mais diplomática, que talvez seja mais ancorado lá no verde, ela tem muito mais dificuldade de ser uma pessoa diplomática. Porque, naturalmente, ela é uma pessoa mais vermelha, ela é uma pessoa mais... de se expor de uma vez, de falar o que ela pensa, de ser mais pragmática, de ser mais objetiva. Então, essa coisa de ser muito paciente, de ouvir a todo mundo, é uma coisa que talvez seja mais difícil para uma pessoa que é muito dominante, uma pessoa que é muito vermelha. E a gente já vai falar como é que isso vai se refletir em todos os perfis. Beleza? Bom, então vimos aqui que os dominantes são pessoas que têm, né, essa abertura e são mais objetivas, e a mesma coisa com os outros perfis. Eu gosto de brincar, assim, fazer uma analogia. Pensa numa malha ferroviária, sei lá, uma malha no metrô, assim, estações. Se você tem uma estação que é próximo do seu bairro ali, que já é próximo da sua casa, para você ir até aquela estação é muito fácil, conhecer aquela linha é muito simples para você. Então você transita ali com mais facilidade. Agora, pensa que você tem que fazer uma baldeação, sair de uma linha, parar numa central para procurar, dentre várias outras linhas, qual é a outra linha que te faz uma conexão para uma outra área, uma outra região de um bairro mais distante. Percebe que é muito mais energia que você vai perder? E é isso que acontece no cérebro humano. Por isso que a gente tem muita inclinação, muita tendência a se comportar de uma maneira muito fiel ao nosso temperamento, ou melhor dizendo, ao nosso perfil DISC, ao nosso perfil comportamental. Beleza? Então, isso que é muito importante. Se você fez o seu teste, que eu deixei ali, né, sugerindo que você fizesse, considere muito seu perfil principal, mas não desconsidere seu perfil secundário, porque ele também diz muito sobre você. Ok? Bom,
Trouxe essa tela aqui agora, desses 4 eixos, porque ela vai explicar agora de uma maneira muito mais fácil, né? O que a gente estava dizendo. Aqui você vai ver que tem esses 4 eixos nessa linha preta, né? Pessoas ativas em cima, pessoas reflexivas abaixo, pessoas à esquerda, né, são racionais, e pessoas que estão à direita são mais emotivas. Basicamente é o seguinte, pessoas que estão no quadrante vermelho, que são dominantes, são pessoas que elas são motivadas, talvez o interesse, o que é valor para elas seja o resultado. São pessoas que são ávidas por conquistar objetivos. Então, o que motiva essas pessoas? Objetividade, ter resultado de curto prazo, ter pragmatismo para alcançar e fazer aquilo que precisa ser feito para conquistar objetivos. Então, o que motiva essa pessoa é a capacidade de chegar no objetivo. Essas pessoas que estão nesse perfil vermelho, que são pessoas ativas e ao mesmo tempo racionais, são pessoas que costumam ser pessoas que têm facilidade para assumir risco, são pessoas que têm maior facilidade para se comprometerem com um objetivo, com entregar um resultado para uma empresa ou coisa do gênero, né? Mas elas também têm uma personalidade muito mais forte no sentido de se manifestarem, de dizerem o que elas querem, e muitas vezes esse é inclusive o ponto de atenção. Porque já que elas são muito ávidas por resultado, pode ser que elas atropelem as pessoas no processo. Ela quer chegar no resultado, então não interessa com quem que ela vai ter que falar, como que ela vai ter que abordar, ela quer chegar no resultado, então ela vai fazer de tudo para chegar. E nessa, talvez, sede de alcançar resultado, ela pode, de repente, ser indelicada com as pessoas e com o excesso de burocracia e passar por cima de alguns processos. Então esse seria o ponto de atenção. Por outro lado, você tem os influentes, que são pessoas que gostam de se comunicar, são pessoas entusiasmadas, otimistas, que o mais importante é o relacionamento social, mas o valor para elas, a palavra-chave seria reconhecimento. O que essas pessoas buscam é reconhecimento, ok? Falando dos perfis que estão ali no eixo de serem mais reflexivos, mais ponderados, de preferirem se adaptar. Você tem os serenos, né, ou estáveis, né, que estão buscando o quê? A palavra-chave eu diria que são 2, segurança e harmonia. As pessoas que são emotivas e reflexivas, elas querem que todo mundo se dê bem, elas querem que o clima organizacional esteja ok, que as coisas aconteçam com previsibilidade, então elas gostam de se planejar, elas gostam de fazer uma coisa de cada vez, elas gostam de ter ordem, muitas delas gostam de ter rotina. Por quê? Porque essa rotina dá previsibilidade. Essa previsibilidade traz segurança, traz tranquilidade de que as coisas vão acontecer conforme o esperado. O que desestabiliza um estável é justamente a mudança abrupta, a mudança sem embasamento, né? Uma mudança que acontece de uma hora para outra de uma maneira muito incisiva. E por outro lado, você também tem as pessoas que eu gosto de chamar de conscientes, ou conformidade. Por que conformidade é muito utilizado? Porque conformidade tem a ver com que essas pessoas são pessoas que gostam de fazer as coisas conforme as regras. Ou seja, a motivação delas está em fazer as coisas com perfeição, fazer as coisas com qualidade. Por isso que a palavra-chave está aí. Então, você tem aí 4 palavras-chave que representam esses 4 perfis. Existem pessoas que são mais motivadas por resultado, existem pessoas que são motivadas por reconhecimento, existem pessoas que são motivadas por segurança, como eu disse, ou melhor dizendo, harmonia, por um ambiente harmonioso, e tem pessoas que se motivam por fazer as coisas com qualidade e perfeição. Esses são os 4 eixos. E por que é importante conhecê-los? Porque a gente tem que entender que quando a gente joga com as nossas regras, peraí, a gente pode perder muita conexão. Agora, quando a gente joga com as regras que são importantes para o outro, a gente tem muito mais capacidade de se conectar, de fazer diferença, de ganhar capacidade de influência. Então, o que eu faço? Estou fazendo a leitura ali, fazendo quebra-gelo, como a gente viu na aula passada, fazendo aquela interação. O que eu estou preocupado? Eu estou preocupado em identificar no primeiro momento, poxa, essa pessoa é ativa, olha, ela é expansiva, eu pergunto uma coisa, ela já responde, ela emite a opinião, ela faz observações na minha fala, tá fluido, então ela é uma pessoa ativa. Ao mesmo tempo, dá para ver assim, que ela é uma pessoa que não fala muito de coisas pessoais, ela fala mais do objetivo, ela fala da empresa, ela fala de negócio, ela fala do que ela quer, do objetivo que ela quer alcançar, ou seja, opa, isso já me dá sinais que ela é uma pessoa ativa, mas ela também é racional, logo, ela é uma pessoa dominante. Opa, se ela é uma pessoa dominante, como que eu vou argumentar com ela? Eu vou falar para ela tudo que tem a ver com alcançar objetivos, resultado. Ó, como que ela pode chegar num resultado mais rápido? O que ela pode fazer para que a empresa dela bata uma meta? O que aquele produto vai resolver um problema real na vida dela? Eu preciso colocar esse link de forma muito clara. Minha argumentação tem que girar em torno disso. Por outro lado,
Pessoas que são influentes, elas buscam reconhecimento, elas buscam ter uma aprovação social, elas buscam ser benquistas, elas buscam ambientes otimistas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reconhecer, eu vou fazer um elogio para essa pessoa. Claro, o elogio, como a gente já viu, inclusive nas técnicas que a gente falou de gatilhos mentais, precisa ser genuíno, honesto, sincero, senão vira um tiro no pé, né? O tiro pode sair pela culatra. Nada pior do que um elogio que não é genuíno, né? Porque pode parecer. Qual é o risco? Você tá puxando um saco, que você tá sendo falso, que você tá sendo interesseiro, e não é a ideia. Pessoas influentes são pessoas que, de fato, elas gostam de se sentir reconhecidas pelos outros. Então, se tem algo que verdadeiramente você pode reconhecer naquela pessoa, você pode juntar a sua argumentação para isso. Logo, você vai mostrar como esse produto leva a sua empresa a estar entre as empresas mais inovadoras, leva a sua empresa a ser uma das empresas que está entre as melhores empresas para se trabalhar. Percebe que eu estou mostrando o quê? Coisas que valorizam, no bom sentido aqui, o status, o reconhecimento de que aquelas premissas, o que aquela pessoa está fazendo é importante. Ela precisa ser valorizada por tomar aquela decisão. Então eu vou tornar todo o meu ambiente, primeiro, aberto, vou ser informal, vou investir muito mais em quebra-gelo com o influente, porque ele gosta, vou perguntar qual é o sonho dele, vou perguntar sobre a família, vou conseguir criar uma conexão realmente mais próxima e mais íntima, e muito em função da informalidade. E quando eu for argumentar com ele, eu vou argumentar reconhecendo as potencialidades que ele tem, que a empresa dele tem, o orgulho que eu tenho de ser parceiro dele. Olha só que interessante. Posso mostrar para ele indícios, como a gente viu na aula de vendas por evidência. Posso usar um incidente, como um outro cliente meu tomou a mesma decisão, ele foi reconhecido, ganhou um prêmio, ou conseguiu atingir um resultado que deu uma importância para ele dentro da empresa dele. Percebe? Isso é muito importante. Por outro lado, quando a gente já fala com pessoas, por exemplo, que são mais reflexivas, eu tenho que adaptar o meu discurso, eu tenho que adaptar a minha forma de interagir com essas pessoas. Eu tenho que falar de uma maneira mais branda, mais tranquila, mais calma. Eu até contei um caso aqui de uma cliente que interagiu muito comigo pelo WhatsApp. A gente marcou uma reunião, ou seja, eu não a conheci. Quando eu me deparei com ela, ela era totalmente reflexiva. E eu, por outro lado, já sou muito ativo, já tenho facilidade de me comunicar, já sou mais eloquente, já falo mais alto, já gesticulo mais. Então, isso pode gerar um contraste que pode ser mal visto. Caso eu seja muito ativo e ela muito reflexiva, ela pode me achar muito diferente dela. A gente falou que isso vem lá desde os primórdios do nosso cérebro, que é um dispositivo de defesa que vem sendo atualizado. E quando uma tribo rival, lá no tempo, né, dos homens mais primórdios, se deparavam com outra tribo, normalmente eles tinham características, hábitos, uma forma de se colocar, de se expressar muito diferente. Quando isso acontecia, normalmente a gente ficava resistente, porque mostrava, nossa, essa pessoa, essa tribo, essa outra comunidade é muito diferente de mim. Logo, ela pode ser uma ameaça. E hoje já se vê que as pessoas gostam de quem é parecido com elas, nesse aspecto de, poxa, prefiro trabalhar com alguém que tem o mesmo ritmo que eu. É natural, né? Essa questão de afinidade com os perfis é muito interessante. Então, como é que eu argumento com alguém que é reflexivo e ao mesmo tempo é emotivo? Eu vou falar com mais calma, eu preciso fazer perguntas mais abertas, eu quero perguntar a opinião dessa pessoa, eu quero perguntar para ela qual é o planejamento dela, eu preciso explicar passo a passo e demonstrar para ela tranquilidade, o que assegura, o que traz segurança e harmonia para minha relação com ela, para provar que o meu produto e serviço vai gerar mais harmonia para o negócio daquela empresa, ou para a vida daquela pessoa. Eu vendo aqui, sei lá, atividade física, tem gente que trabalha com isso, com saúde mental. Como que saúde mental traz mais resultado para você? Eu falaria isso para um dominante, né? Como que saúde mental vai fazer você ser uma pessoa mais reconhecida pelos outros como uma pessoa agradável, uma pessoa mais bem relacionada? Isso eu falaria para um influente. Como inteligência emocional, por exemplo, é aplicado e traz mais segurança, harmonia entre uma equipe para que uma equipe esteja mais feliz, aumente a qualidade de vida daquele grupo. Eu já falaria para uma pessoa mais estável. Beleza? Ou seja, uma pessoa mais serena, talvez, né? Que é como a gente chama no nosso método. E por último, a gente tem aqui os perfis azuis, que estão no eixo da conformidade. Ou seja, que são pessoas que fazem tudo conforme as regras e procedimentos. O que é mais importante para essas pessoas? Qualidade. Então, fazer as coisas com perfeição. O que seria isso? São pessoas que têm maior naturalidade, tranquilidade em lidar com
tudo aquilo que é processual, que é detalhe, eu tenho que vender para essa pessoa explicando, olha, primeiro passo, a gente vai implementar esse projeto. Esse projeto ele é composto de tantas, eu tenho que explicar o como, o passo a passo, as regras, onde que isso está embasado, qual é a teoria que justifica que isso vai gerar um resultado maior. Olha, eu estou te mostrando aqui estatísticas, eu te mostro que meu produto ele tem 89% de adesão e de aceitação pelas marcas que o contratam. Eu preciso mostrar resguardo? Preciso, mas resguardo baseado em regras e procedimentos. A pessoa que gosta de conformidade, você vai ver, é muito perfil de auditor, um analista financeiro, são pessoas que olham tudo no detalhe, na planilha, beleza, né? O famoso show me the numbers. Show me the numbers. Qual que é a sustentação disso aqui? São pessoas mais analíticas, são pessoas que vão falar de forma mais racional, ou seja, vai falar com uma pessoa que está na área da qualidade, conformidade, explique ponto a ponto, explique passo a passo, fale dos detalhes, só avance para o próximo passo caso aquele primeiro ponto tenha ficado muito claro, muito específico. Alguma dúvida? Podemos avançar? Essa primeira etapa de implementação ficou clara para você? Viu como a gente fez uma pesquisa que mostrou que 89% dos clientes que tomam essa decisão que eu estou sugerindo que você tome, eles conseguem ter mais resultado com qualidade dentro das suas empresas? Olha como é que eu já estou adaptando o meu discurso com aquilo que é valor para pessoas que têm um perfil mais azul. Beleza? Espero que essa explicação básica dos 4 perfis tenha ficado clara. Nossa, aqui, deixa eu só fazer um ajuste aqui, porque eu acho que aqui na minha apresentação teve um probleminha aqui, só um minuto, peraí. Beleza, não, agora ficou melhor. Deixa eu ver se eu continuo projetando aqui na nossa aula no StreamYard. Deixa eu voltar aqui para ficar do lado de vocês. Beleza. Então, acredito que tenha ficado claro esse estilo D aí, né? Perdão, deixa eu voltar aqui. Bom, estilo D, ou seja, pessoas do perfil vermelho, aqui está bem sintético, são pessoas que têm conversas mais rápidas, assertivas, orientadas para resultados. Pessoas que estão, né, no quadrante I, são pessoas que têm conversas divertidas, amistosas, orientadas para pessoas, para relacionamento. Pessoas do estilo S, têm conversas mais calmas, sinceras, orientadas para processos. Por quê? Justamente porque ela é serena, ela quer preservar a harmonia, o processo ele tem a tendência a trazer harmonia, né? É engraçado, porque os azuis também são bem orientados a processos e procedimentos, regras, né? E o estilo C, como eu falei, tem conversas mais lógicas, complexas e orientada para propósito. Por quê? Onde a gente vai chegar? Me endosse isso aqui, qual é a regra que me sustenta essa questão? Ok? Então aqui você vai ver um belo resumo que eu coloquei. Pessoas dominantes são pessoas que têm motivação para conquistar objetivos, são pessoas que têm alto senso de urgência, normalmente são pessoas que têm mais iniciativa, têm rapidez de decisão, querem objetividade, não gostam de ficar procrastinando muito uma conversa que, enfim, o objetivo já foi discutido. São pessoas determinadas, são pessoas que normalmente são pioneiras no que fazem, gostam de assumir risco e gostam de fazer as coisas do seu jeito, a sua maneira. Por quê? Porque justamente como elas já sabem, elas já foram provadas na prática e várias vezes, elas já têm um histórico de resultado nas suas vidas normalmente, pessoas vermelhas, pessoas dominantes, elas falam, cara, eu confio no meu taco, me entrega esse desafio que eu vou resolver. Agora, tem que ser do meu jeito, porque eu me garanto. Você, eu não sei, eu me garanto. O vermelho, ele tem um pouco disso. Então, qual que é o ponto de atenção para o vermelho? Tem que ter tranquilidade em alguns momentos, tem que saber ser paciente, tem que trabalhar outras virtudes para não ser uma pessoa muito dura e rígida, né? No excesso de objetividade, você pode se tornar uma pessoa grosseira. Por outro lado, você tem os influentes, motivação para relacionar-se, sociabilidade, empatia, otimismo, facilidade de comunicação, são pessoas entusiasmadas, persuasivas, são boas de conversa, por isso são persuasivas, né? Tem flexibilidade, sabem improvisar, são pessoas autoconfiantes, né? E o que é legal para o influente? Um ambiente positivo, com entusiasmo e informalidade. Você quer desmotivar o influente, coloca um ambiente rígido, cheio de regras, em que ele não pode conversar, em que ele não consegue ter flexibilidade. Ele é uma pessoa que fica muito desmotivada muito rápido. Ok? Então, um influente, você tem que se conectar pelo otimismo, você tem que conectar pelo relacionamento pessoal, ele vai comprar principalmente porque, primeiro, ele gostou de você, se ele gostar de você, você tem uma boa chance de converter uma venda. Então, essa questão da empatia para o influente é muito forte.
Qual é o ponto de atenção do influente? O influente tem que tomar cuidado com a acabativa, justamente porque ele tem muito entusiasmo, gosta de fazer muitas coisas, de se comunicar. Muitas vezes ele peca porque ele quer ficar na novidade. E aí, quando você precisa colocar pragmatismo, colocar, né, fazer o que precisa ser feito, colocar a parte da mão na massa, da parte que é mais árdua, que às vezes é a parte menos gostosa do trabalho, o influente já dá uma desanimada. Então, o ponto de atenção do influente é, cara, vai até o fim. Termina, complete ciclos, não deixe pela metade. Começo, meio e fim. Se o influente consegue trazer isso, ele potencializa muito o perfil dele. Ok? Perfil da estabilidade ou serenidade. Motivação para sentir-se seguro, né? São pessoas ponderadas, que fazem as coisas com mais cautela, gostam, né, de prevenir, né? Ou seja, preferem atuar na prevenção do que na urgência, ou seja, avaliam o impacto das suas ações, ou seja, eles preferem ouvir todo mundo, saber a opinião de todos, para que todo mundo chegue num consenso, ninguém saia chateado da conversa. Por quê? Porque se alguém sai chateado, se rola uma briga, um conflito, um desentendimento, isso desestabiliza o ambiente, e isso deixa as pessoas serenas e estáveis muito mal. Então são pessoas pacientes, são pessoas persistentes, ou seja, são pessoas constantes. A persistência vem nessa questão da constância, né? Eu acho os dominantes também muito persistentes, só que a persistência do dominante vem naquela coisa da ousadia, né? De uma vez e fazer, né? Precisa quebrar essa parede? Eu meto uma marreta aqui e saio do outro lado, né? Já o estável, ele já é um persistente mais do pragmatismo, né? Todo dia a gente dá um golpezinho com o martelo, um dia eu confio que essa parede vai ser quebrada. E muitas vezes é mesmo, só que é outro modus operandi. São pessoas que gostam mais de rotina, justamente para ter essa previsibilidade, como eu falei. São pessoas que são muito equilibradas emocionalmente, normalmente, elas dificilmente perdem a cabeça. E por isso que eu gosto muito de trabalhar com pessoas que estão nesse quadrante da estabilidade também. São pessoas mais amáveis, sabem ouvir. Normalmente são pessoas que se colocam muito disponíveis para ouvir, para ajudar e são prestativas. Qual que é o ponto de atenção do estável? Saber lidar com mudanças que no mundo atual, mundo VUCA, acontecem mudanças muito abruptas. E além disso, né, também saberem dizer não, né? As pessoas do eixo da estabilidade, né, pessoas emotivas no geral, verdes e amarelas, têm dificuldade em falar não. Os verdes ainda mais. Muitas vezes eles colocam, né, a sua vida pessoal em segundo plano para agradar, para não gerar conflito com outras pessoas. Então esse é um ponto de atenção para o verde. Muitas vezes você precisa se posicionar. E por último, quem está no eixo da conformidade são pessoas que têm motivação para fazer as coisas com perfeição, com precisão, com atenção a detalhes, né, com aderência a regras e procedimentos, com cautela. Tem que ter análise, tem que ter racionalidade e observação. Né? Eu brinquei, show me the numbers, tá? Qual que é o indicador? De onde você tirou isso, né? Eu brinco, né? Para conversar com as pessoas que são azuis, eu só falo com o regulamento embaixo do braço. Ou seja, o que é isso? Eu só mostro evidências que sustentam o meu ponto de vista. Eu nunca falo o que eu acho. Eu nunca falo com essas pessoas no otimismo. Até porque, é engraçado, meu perfil principal é o amarelo, eu sou uma pessoa influente. E o meu segundo perfil é o dominante, é o meu segundo perfil mais alto. Então eu sou uma pessoa muito amarela e vermelha. Eu acho que o vermelho é muito bom para mim, porque me traz esse pragmatismo quando eu preciso de preciso fazer um projeto, então beleza, tem que ter acabativa, né? Beleza, o resultado muitas vezes não foi o que eu gostaria, pode acontecer? Pode, mas vamos ver, vamos avaliar, mas a gente sai do outro lado, a gente tem que fazer, tem que acabar. Tem que, né? A gente tem que virar a página, tem que ter um resultado disso. Não dá para ficar no mundo das ideias e deixar lá. Por outro lado, é interessante isso, porque muitas vezes na euforia, né, na animação de um novo projeto, de alguma coisa, você precisa da aprovação de alguém que tá no perfil azul, que é uma pessoa conforme. E aí o que acontece? Você chega lá, olha, tem uma ideia, e vai ser assim, vai ser muito legal, porque isso, porque aquilo. E a pessoa, né, não move, assim, muitas vezes não demonstra nenhum ar de entusiasmo, o que frustra muitas vezes as pessoas que são amarelas. Você fala, mas por que essa pessoa não... E ela fala, peraí, mas de onde você tirou isso? O que me garante que esse projeto vai funcionar? Você fez um estudo de mercado? Você validou isso com alguém? Beleza, é permitido a gente tomar essa iniciativa? Você olhou na lei se isso é permitido? Olha só o tanto de circunstâncias que ela vai querer analisar. Por isso que é muito importante a gente aprender a adaptar o nosso discurso para cada um desses perfis. Se eu estou falando com uma pessoa que é dominante, eu vou falar com objetividade, assertividade e vou perceber que ela é uma pessoa que gosta de se sentir no controle. Tudo bem, se eu estou jogando com as regras dela, eu não vejo problema em ceder controle, a pessoa sentir que está no controle da reunião, ela querer me fazer as perguntas, ela querer me passar por uma sabatina, não tem problema. Agora, o que eu preciso mostrar para ela? Olha, eu entrego, eu estou à altura,
tem resultado aqui, eu sustento esse resultado, a gente vai chegar do outro lado. Aí você tem que pensar assim, como o seu produto resolve uma dor ou gera prazer para aquele cliente. Lembra que a gente viu os motivadores naturais são dor e prazer. Para um dominante, você tem que mostrar resultado, seja porque você aproxima ele de um prazer ou que você afasta ele de uma dor. Então, você tem que mostrar essas evidências. Influentes, reconhecimento, sociabilidade, otimismo, mostra como que ele vai conseguir ser uma pessoa que vai melhorar a sociabilidade, que ele vai ser mais reconhecido, ele vai ser mais valorizado. Então, você vai mostrar como é que seu produto, né, leva isso para ele. Por outro lado, pessoas estáveis, harmonia, né, todo mundo poder falar, todo mundo se sentir bem, qualidade de vida, tranquilidade, previsibilidade é importante para eles. Como é que seu produto gera isso? E por último, para quem é mais analítico, como o seu produto consegue, obviamente você vai falar com ponderação, com calma, um ponto de cada vez, como aquilo tudo está endossado por uma evidência, por uma regra, por um procedimento, por alguma teoria, e como o seu produto ou solução leva essa pessoa a fazer as coisas com mais qualidade, leva a equipe dessa empresa ou essa empresa a fazer as coisas com mais perfeição, ok? Pensando nisso, você consegue ter argumentos muito mais sólidos e muito mais eficazes, ok? Aqui tem uma lâmina também que eu coloquei aqui que mostra um pouquinho, né? Identificando o estilo deles. São pessoas decididas, impacientes, frustram-se se elas não conseguem agir, se elas ficam esperando a aprovação ou uma negociação que é muito demorada, elas vão se frustrando. Então, é muito importante estar negociando com alguém que é perfil D. Você percebe que ela é D, ela quer fechar negócio com você, mas sua empresa demora, você precisa fazer uma gestão de expectativa com ela. Não adianta também você chegar no discurso, a gente vai entregar, vai fazer, vai acontecer. No segundo dia, essa pessoa vai estar no seu pé. E aí, meu amigo, ainda não aconteceu. E aí, cadê o produto? Cadê as contrapartidas que você falou que ia promover? E aí você fala, não, mas eu tenho que esperar o pedido, eu tenho que esperar uma aprovação de não sei aonde, do setor tal. Pronto, você já vai frustrar essa pessoa do perfil D, ok? São pessoas exigentes e independentes, são pessoas competitivas com grande força de vontade, são diretas, né? Muitas vezes como é que eu posso colocar assim, né? O vício que pode acontecer de serem muito diretas é que elas às vezes não gostam de ouvir, podem ser impacientes. Claro, pessoal, isso é uma premissa generalista, tá? Ou seja, eles também dão um feedback imediato, eles não ficam de muitos papas na língua, eles falam mesmo o que eles pensam e focam normalmente no o que precisa ser feito e não como, ok? Comunicando-se com o D, seja direto, mantenha-se focado, ressalte os resultados, mostre oportunidades e desafios a vencer. Pessoas do estilo D são pessoas competitivas, então o desafio instiga muito elas, né? Abordagem lógica, não emocional. Evite o excesso de detalhes e seja rápido. Beleza? Identificando o estilo I. São pessoas sociáveis e que gostam de conversar, abertos e otimistas, persuasivos e espontâneos, falam mais do que ouvem, presente, eu sou réu, confesso, apreciam estar com pessoas ao seu redor, são pessoas mais divertidas e entusiasmadas. Como é que a gente se comunica com pessoas que são, como é que eu posso dizer assim, ativas e emotivas, né? São perfil I. Dê tempo para essa pessoa falar, quebre mais o gelo, fale de amenidades antes de falar do negócio, demonstre entusiasmo, seja divertido. A técnica, por exemplo, do advogado do anjo, que a gente viu na aula passada, funciona muito com esse perfil. Peça a opinião deles. Cara, que opinião legal que você me deu. Use a técnica do princípio do carisma, que a gente viu na aula de gatilhos mentais. Seja amistoso, não ignore. Pergunte como essa pessoa se sente e forneça reconhecimento. Beleza? Pessoas no perfil S, pessoas serenas, são pessoas mais calmas, estáveis e previsíveis, são cuidadosas e pacientes, são bons ouvintes, são normalmente pessoas sinceras, mas são pessoas muito mansas ao falar, são pessoas que sempre vão tomar um cuidado na hora de te falar, de te dar um feedback, elas vão tomar sempre um cuidado para não te ofender, ela precisa de tempo para agir, ela é uma pessoa que gosta de apoiar, e são pessoas normalmente muito confiáveis, e elas preferem manter do que mudar. Esse pode ser o vício, como a gente falou, né? Claro, são pessoas mais conservadoras nesse negócio, porque a mudança traz insegurança, certo? E como é que a gente se comunica com pessoas no estilo S? Primeiro, a gente precisa ser paciente, investir na relação de confiança, né? No médio prazo, no longo prazo, mostre que você é uma pessoa que merece a confiança dela. Convide essa pessoa a trazer ideias. O que você acha disso? Você acha que dá pra gente se organizar e implementar esse projeto? É o tipo de fala que é muito conveniente para uma pessoa do S, né? Do perfil S. Use uma sequência lógica, né, mostrando essa questão da segurança e da previsibilidade. Dê tempo para essa pessoa pensar e discutir. Mostre os benefícios das soluções.
E cheque o comprometimento, né, dessa pessoa. Tem até aqui, né, o passo a passo nesse caso, ok? Como você vai começar e desenvolver aquele projeto para que ela tenha previsibilidade em cada etapa, para ela ter segurança na contratação da sua solução, do seu produto. Por último, pessoas conscientes, pessoas conformes também são conhecidas assim no estilo C. São pessoas precisas, exatas e analíticas. São lógicos e são pessoas normalmente sistemáticas. São pessoas muito formais, mais quietas, mais discretas, são muito mais disciplinadas e cuidadosas. Eles gostam de ser consultados e de ter a informação no detalhe, né? E gostam de tempo para analisar e decidir. Ou seja, são pessoas que gostam de ter tudo formalizado por e-mail, coloque tópicos, quando você for conversar com essa pessoa por ali, mande o contrato especificando cada ponto, dê muita tranquilidade para essa pessoa de que você tem embasamento naquilo que você está fechando com ela. Use fatos e dados, exponha cada argumento, como eu falei, de maneira, né, um argumento por vez, explicando no detalhe, mantenha-se focado, discorde do fato, não da pessoa, né? Foco na qualidade e na capacidade de fazer com perfeição, como eu falei. Evite improvisar com pessoas que são do perfil C, não gostam de improviso. Seja paciente e no ritmo e evite questões pessoais, porque são pessoas que são muito focadas no objetivo, são pessoas mais racionais e analíticas. Então, você vai ter que falar por meio das evidências, principalmente com essas pessoas. Ok? Não tem perfil melhor ou pior, só existem perfis diferentes que trazem muita pluralidade e diversidade para vários contextos. Inclusive, o método DISC a gente utiliza muito, majoritariamente, para recrutamento. Inclusive, é muito legal que esse pessoal da THT, que é a ferramenta chilena que a gente representa no Brasil, é uma ferramenta DISC que a gente há uns 4 anos era cliente da ferramenta e a gente se tornou representante esse ano. Justamente porque eles, né, a gente tem aí alguns projetos em que a gente vê muita facilidade de incutir, seja para vendas, mas muitas vezes a gente usa para recrutamento, é o método que a gente mais usa. A gente consegue equacionar isso com perfil de vaga. Eu preciso de um gerente. Aí você vai montando as características que você precisa, a nossa ferramenta te traz ali um perfil básico, os candidatos respondem um questionário para identificar o perfil deles e depois a ferramenta dá um match. E a gente, quando era cliente da ferramenta, já acertou em vários processos seletivos usando essa ferramenta, ela dá um dado percentual. Essa pessoa tem 83% de adequação à vaga que você precisa. Ou seja, você vai precisar desenvolver alguns pontos, mas ela já tem o perfil de comportamento, de valorizar o que é importante. O ritmo dela já vai ser coerente com o que você está pedindo nessa vaga. Por isso que é muito importante a gente considerar isso, né? Também não adianta, vamos lá, você colocar alguém, às vezes, que vai lidar com um cliente muito, vou colocar uma circunstância, um cliente irritado, um cliente que está frustrado, né? Você precisa de alguém para fazer ali uma reversão de uma situação, né? Ou seja, conter um cliente insatisfeito. Poxa, você coloca um dominante, esse dominante ele é muito direto, pode ser que às vezes ele perca paciência com alguém que está criticando e alguém que coloca muito empecilho. E às vezes você cria um embate ao invés de criar uma solução. Então, talvez uma pessoa muito dominante, para lidar com um cliente muito exaltado, não seja o melhor. Talvez colocar uma pessoa serena, que é mais calma, receptiva, que vai falar num tom mais ameno, que vai parar para ouvir. Talvez, dependendo da circunstância, se ela está brifada, se ela está preparada para lidar com esse cliente, obviamente, ela pode, poxa, lidar super bem. Ao passo também que se você coloca uma pessoa, né, uma pessoa serena, num ambiente que ela tá achando que vai ser tudo tranquilo, do nada ela tem que lidar com um cliente improvisar, um cliente muito difícil, um cliente que se estressa, um cliente que tá ali exaltado, talvez ela tenha pouca capacidade de lidar. Por quê? Porque ela tá tendo que lidar com a instabilidade, a imprevisibilidade. Uma pessoa que estourou aqui na minha frente, eu não sei lidar com isso. Isso tira o elemento da previsibilidade, da segurança e da harmonia do ambiente. Então, talvez naquela circunstância não seja legal. Por isso que é muito interessante entender dos perfis para alocar as pessoas também com mais inteligência dentro de uma empresa. É muito disso que a gente faz. Inclusive, vou deixar aqui o meu perfil também para vocês, quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, né? Eu vou deixar o meu perfil aqui para vocês conseguirem, obviamente, me seguirem aqui nas redes sociais. Então, se você quiser me acompanhar lá, tá aqui o Instagram, @rockstar-das-vendas. Se você precisar aplicar isso num processo seletivo ou qualquer questão que você queira, hoje a gente representa uma ferramenta sensacional
Inclusive, a gente fez um cliente oculto com mais de 10 ferramentas de mercado. A gente viu que a nossa está muito competitiva. Eu diria que é a melhor ferramenta em questão de custo-benefício, de ferramenta, de praticidade na contratação, de ser intuitivo, de ser lúdico. Ele traz todo um raio-x 360 sobre um colaborador, uma pessoa da sua equipe. Isso é muito legal e eu não podia deixar, obviamente, de falar disso. Por isso que eu estou deixando os meus contatos aqui. Então, você vai lá no Instagram e manda um direct, que a gente vai ter o maior prazer em te atender com essa ferramenta aí também para o seu negócio. Inclusive, nos nossos treinamentos de venda, a gente acaba aprofundando muito nisso, né, nessas questões. E no final, pessoal, o que é mais importante? Né? O que a gente não pode esquecer? A gente tem que lembrar que existem esses 4 perfis. Pessoas dominantes, são pessoas práticas, objetivas, o foco está no resultado. Então, você objetivo, você bem assertivo, eu mostrar como eu levo resultado. Pessoas influentes são pessoas que gostam de falar com mais otimismo, entusiasmo. Eu vou me adaptar, vou fazer quebra-gelo, vou falar sobre a relação, sobre como que ela tá, quais são os projetos dela. Eu tenho que falar com otimismo e o que ela valoriza é reconhecimento. Eu tenho que elogiá-la, eu tenho que reconhecer e mostrar como o meu produto, o meu serviço, a minha solução traz mais prestígio, mais valorização e mais reconhecimento para ela. Pessoas mais serenas, pessoas que estão no perfil verde, são pessoas mais reflexivas, introspectivas, calmas e que são mais emotivas também, gostam do cuidado pessoal. Então são pessoas que têm motivação para estar em ambientes que promovam harmonia, qualidade de vida, tranquilidade, que não tenham muito conflito, que as pessoas não fiquem muito estressadas. Então eu tenho que falar com calma, eu tenho que mostrar como o meu produto e serviço traz segurança, como ele tem passo a passo, embasamento, explicar uma ideia por vez também é importante para essas pessoas, como funciona cada etapa, tenho que dar tempo para ela pensar, eu tenho que ouvir as inseguranças dela. Cara, o que você quer que não aconteça no projeto, né? Ou seja, o que te tira o sono para que você leve mais segurança para essa pessoa. E por último, pessoas conscientes ou conformes, pessoas do perfil azul, são pessoas mais reflexivas e, por outro lado, mais racionais. Reflexivas e racionais, ou seja, elas estão focadas nas informações, no detalhe, nas regras e procedimentos. Logo, com essas pessoas, a gente tem que falar de uma maneira mais calma, baseada em dados e evidências, em algo onde eu estou me embasando para falar aquilo que eu estou falando, alegar aquilo que eu estou alegando, e o que é valor para elas é como eu faço a empresa delas fazerem o que elas fazem, no caso de uma venda corporativa, com mais perfeição, ou se ela está contratando a título pessoal, eu tenho que focar em qualidade, eu tenho que focar em como o meu produto, como o meu serviço, a minha solução leva para essa pessoa por meio de dados, evidências, números, né? Lembra do show me the numbers? Como que essa pessoa ela pode ser ter mais perfeição e qualidade na vida dela. Então, a gente vai ter que equacionar muito bem o benefício da nossa solução com perfeição e qualidade para pessoas analíticas. O como é por meio de dados e evidências. Pessoal, queria fechar aqui o dia de hoje com essa frase dessa mulher que eu gosto muito, que é a Mary Kay Ash. E ela falava o seguinte: finja que cada pessoa que você encontra tem uma placa em torno do pescoço dizendo: faça-me sentir importante. Fazendo isso, você não apenas terá sucesso em vendas, terá sucesso na vida. E é isso que eu acredito. Se a gente consegue entender quais são as regras, como funciona a visão de mundo do outro, eu consigo me adaptar a essas circunstâncias, eu tenho muito mais capacidade de me relacionar com elas, muito mais capacidade de criar identificação, sintonia. Com sintonia, essa pessoa me abre o jogo, ela fala o que está pegando, ela sente confiança de que eu vou entregar exatamente não só o produto que ela precisa, mas o produto que ela precisa exatamente gerando valor em algo que ela mais aprecia, seja resultado, seja reconhecimento, seja harmonia e segurança, ou seja, qualidade e fazer as coisas com perfeição. Rockstar, espero que você tenha gostado da aula de hoje, eu sigo por aqui, foi um prazer estar com vocês. Se você ficou na aula até o final, eu peço sim encarecidamente que você dê o like aqui na aula de hoje, comente alguma coisa para mim. Esse é um projeto que a gente está tentando fazer dar certo, fica aqui gravado para outras pessoas assistirem, mas realmente eu dedico uma energia e assim, faço de coração muito aberto para que você consiga ter resultado aí com essa aula, ok? Vou ficar muito feliz se você se inscrever, ativar o sininho e mandar isso para quem você conhece. Valeu, galera, muito obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês mais uma vez e a gente se vê.